Nos vídeos anteriores, nós vimos sobre o traço esquizoide, né, que é o que se forma durante a gestação. Depois vimos sobre o traço oral, que se forma durante a amamentação. E no vídeo de hoje nós vamos ver sobre o terceiro traço, que é o psico. Mas antes, deixa aí a sua curtida, o seu like, que é para ajudar a página a crescer e assim mais pessoas vão poder entender como a sua mente funciona, tá bom? Bom, a maioria dos colegas terapeutas, né, e que atuam na mesma área que eu, que é a leitura corporal, eles costumam usar o termo psicopata. Só que eu prefiro usar o termo psico, porque eu acho que fica menos impactante, né? E aí não confunde com o psicótico, que é aquela pessoa que realmente tem o transtorno de personalidade, ok? O psico, ele se forma mais ou menos a partir de 1 ano de idade até os 3. É quando a criança ela começa a engatinhar ou dar os primeiros passinhos, né? E aí ela começa a interagir com o mundo. Quando a criança ela começa a se movimentar em direção oposta à mamãe, porque até então ela estava em simbiose com a mamãe, né? Bem coladinho, mas agora ela começa a se afastar, porque ela quer desbravar, conhecer o seu pequeno mundo, né? Que é a sua casa. Então, a formação desse traço, ele vai estar completamente relacionado com a forma como os pais agiam com as atitudes daquela criança. Daí, a criança ela mal começa a dar os seus primeiros passinhos e o que acontece? A mamãe segura, traz para perto dela, sabe? Aquele controle, o medo de cair o tempo todo. E aí essa criança ela pode se sentir manipulada, controlada. E isso vai se repetindo, né, por várias vezes, até que cria um trauma de repetição. Inconscientemente, é como se o papai e a mamãe eles dissessem assim: olha, se você não fizer o que eu mando e do jeito que eu quero, você não vai ter o meu amor, sabe? Assim, a mamãe e o papai vai ficar muito triste com você. Você precisa obedecer. É uma forma de manipulação, né? Só que nessa fase, as crianças, elas costumam ser muito espontâneas. E aí, quando alguém quer controlar os seus movimentos o tempo todo, um controle do tipo, não faz isso, não faz aquilo, não toca aí, senta, levanta, agora dança. Sabe aquela musiquinha que a mamãe ensinou? Isso, agora você canta. Tá vendo? Entende a manipulação? Pais assim é como se estivessem dizendo: é o meu filho, eu controlo, ele faz o que eu quero. E aí isso acaba criando um trauma. E aí começa a ficar registrado, né, na criança e é onde vai se formando o traço de caráter psíquico. E esse trauma vai ficando registrado tanto emocionalmente como mentalmente e fisicamente. E como a criança ela aprendeu sendo manipulada, o que ela vai fazer? Ela vai agir da mesma forma com os outros, né? Controlando como se fosse aquela marionetezinha, sabe? Que a gente controla os passos dos bonequinhos. Olha, sem perceber, até o elogio excessivo por parte dos pais, toda vez que uma criança faz o que eles aprovam, também é uma forma de manipulação. Bom, vamos ver então como que esse trauma ele ficou registrado na parte física da pessoa. Teoricamente, o corpo do psico é um triângulo invertido, sabe? Virado para baixo. E isso também no rosto, pessoas que têm o rosto em formato de um triângulo invertido. Só que assim, não vamos taxar um psico só pelo corpo, tá, gente? Porque, por exemplo, vai que a pessoa tem o costume de malhar, ir para academia, e aí ela cresce, aumenta o tórax. A parte de baixo vai ficar inferior, mas ela só ficou com o corpo assim porque ela foi malhar, né? Então, diferente de alguns outros terapeutas, eu não trabalho só com avaliação física. Alguns fazem isso até por foto. Eu não trabalho dessa forma, porque eu entendo que o tipo físico ele não identifica ninguém. Por isso é que eu não gosto de trabalhar assim. Mas quando eu faço uma análise, eu verifico principalmente o mental e o emocional dessa pessoa. Mas a gente ainda está falando sobre os traços físicos, né? Que ajuda a gente a identificar esse traço. Então, além do corpo físico, como eu falei, no triângulo invertido, né? Essa pessoa também, ela pode ter um peito bem inflado, porque é uma forma dela se sentir no controle de uma situação.
Também pessoas que costumam falar assim, ó, eu não sei nem fazer, né? Levantando uma das sobrancelhas, já reparou? Tem gente que é assim, né? Outras também, o psico ele pode ter um queixo bem pontudo, que você olha, melhor não mostrar o meu, né? Então, e essa pessoa, além do queixo muito pontudo, ela costuma olhar os outros assim por cima, sabe? Olhando a pessoa assim para baixo, se sentindo superior. Ela também é aquele tipo de pessoa que corta muito a fala do outro, cruza o braço quando discorda da opinião do outro, né? Porque tudo isso é uma forma inconsciente no seu corpo de mostrar que ela comanda, ela tá no poder, ela manipula. Entende? Bom, mas como eu falei, esse trauma também fica gravado no emocional e no mental, né? E aí é que entra a parte que eu mais gosto de observar quando eu faço uma análise corporal. Essa pessoa, quando criança, ela cresceu entendendo que a vida ela é feita de trocas. Você faz isso que eu te dou aquilo. Faz assim que você vai ter o meu amor, né? Isso da parte dos pais. E aí ela vai agir da mesma forma. Enquanto criança, ela vai começar a fazer trocas, por exemplo, com brinquedos. Ela acha do coleguinha mais interessante, ela vai querer e ela dá um outro seu que ela acha menos interessante. Só que quando adulto, essa troca já pode envolver carinhos, amor, favores, porque é a forma que ela entendeu de ser reconhecida. E é um mecanismo de defesa, porque o psico ele não gosta de se sentir em dívida com ninguém. O tracer psico, ele gosta de se comportar como um camaleão, porque ele se mistura com os outros traços, sabe? Que é para disfarçar as suas dores. E se ele estiver muito preso à dor da manipulação, ele vai ser uma pessoa que pode mentir muito. É uma forma dele se defender. Também é uma pessoa que vai trair primeiro, com medo de ser traído, né? É uma pessoa que é capaz de abrir mão dos seus sentimentos. Por isso, na grande maioria, eles não se importam muito com o outro, não tem muita empatia. E o psico, ele também tem uma necessidade imensa de admiração. Dificilmente o psico ele vai pedir ajuda, ele não tem essa iniciativa, né? Porque ele te olha como um bobo e ele é capaz de te engabelar e ainda arrancar o seu dinheiro. Só que o psico, gente, não é de tudo ruim, tá? Que ele também vai saber usar os seus recursos e muito bem. Por exemplo, um psico, ele é um excelente líder. A sua capacidade de influenciar e de convencer as pessoas é muito grande, porque isso é nato dele. Ele pode ser uma pessoa capaz de arrastar multidões, sabe? É como eu falei, sendo camaleões, o verdadeiro lobo em pele de ovelha, né? É aquele tipo que fala assim, vota em mim, e ele convence. O psico, ele não realiza, mas ele manda fazer. Ele delega as funções. Botar a mão na massa mesmo não é com ele, não. E ele pode te manipular de 3 formas. O Dr. Fernando Freitas, né, que é um especialista em leitura corporal, ele diz que essas 3 formas são a sedução, o autoritarismo e o vitimismo. Na sedução, o psico, ele vai te dizer o que você, na verdade assim, o que você quer ouvir, ele sabe, ele percebe isso, né? E se bobear, ele ainda vai te convencer a gastar o seu dinheiro e ainda é capaz de convencer a você se tornar uma pessoa que nem ele é, mas ele te convence. Porque ele sabe convencer, ele sabe seduzir. Já no autoritarismo, o psico, ele vai te colocar medo, ele vai te ameaçar, vai fazer chantagem. Só que, na verdade, ele é como um cão que ladra, mas não morde, né? Porque, como eu falei, lembra que ele não faz? Ele pode até mandar, mas fazer não. Já no vitimismo, ele se disfarça muito de oral, sabe? Fica naquela choramingação, se lamentando, porque você não cuida de mim, eu preciso que você me ajude. É o verdadeiro lobo em pele de ovelha, né? Só que ele usa a seguinte dinâmica: se você não cuidar de mim, eu vou sofrer, eu vou morrer e a culpa é sua, entende? E é nessa hora que ele vai conseguir fazer você cair num golpe. E aí ele pode até arrancar uma boa grana sua,
Então fica bastante esperta, né? E além de tudo, ele ainda vai fazer você se sentir culpado por tudo que você fez ou não fez. Só que quando o psico ele está no recurso das suas habilidades e aí ele está fluindo para a vida, essa pessoa, além de um bom líder, como eu já falei, ele é um excelente negociador. E é uma pessoa muito boa com vendas. Por quê? Como eu falei, ele delega as funções, né? Ele sabe em quem confiar. É uma pessoa muito coerente quando ele está no recurso. Porque ele fala, ele vive o que ele fala e ele faz o que ele fala, sabe? E aí ele consegue conquistar todo mundo em sua volta. E mais uma vez, como um camaleão, ele vai se moldando para ajudar outra pessoa da melhor forma possível. Porque ele está no recurso. E no recurso ele sabe confiar. Porque ele entendeu que ele não precisa mais estar no controle o tempo todo. Porque ele vê em quem ele pode confiar, né? Então, entende como é muito mais fácil identificar uma pessoa que tem o traço psíquico alto pelas dinâmicas que ele vive do que pelo formato do corpo? Sabe? E não é uma questão de estética, né? Aliás, de estética não, desculpe, de ética. Mas é assim, de ser bom ou mau caráter, né? Porque é a forma que ele encontrou de funcionar. E estando na dor ou no recurso, ele sempre vai agir assim, porque é a forma como ele entendeu, ele foi ensinado dessa forma. Gente, viver na dor de um traço é como você continuar amarrado num trauma infantil. E aí você só tem um corpo que cresceu, mas a sua base, a sua estrutura está presa lá na infância, que eu costumo chamar de criança interior, né? É tipo aquela criança que se joga no chão do supermercado e aí começa a chorar, a fazer pirraça porque ele quer aquele doce, ou sei lá, aquele chocolate, seja lá o que for. É um mecanismo de defesa do psico, porque ele sabe o que ele quer e ele vai fazer de tudo para conseguir. Eu só quero lembrar vocês que nós todos temos os 5 traços, tá bom? E eu não estou falando de transtornos de personalidade. E aí, quer saber mais como a sua mente funciona? Fica ligadinho aí, no próximo vídeo você vai entender sobre o 4º traço de caráter. Até lá!